Olá pessoal, aqui é o professor Rogério. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao interesse, né, de estar fazendo nossos cursos, e quero convidá-los, né, para a gente começar nossa primeira disciplina do nosso curso. E nessa primeira disciplina, nós vamos trabalhar sobre habilidades básicas para o mundo do trabalho. O curso de habilidades básicas sobre o mundo do trabalho, ele tem a ver com algumas ideias, algumas reflexões sobre coisas que impactam diretamente nas nossas vidas profissionais, né? Então nós vamos falar questões como ética, relacionamento interpessoal, né? Produtividade, administração do tempo, mas também nós vamos falar um pouquinho sobre algumas noções de direitos trabalhistas, direitos do consumidor, né, que tem a ver totalmente a ver com a prática de recepcionista, né, em serviços de saúde. Então nós vamos trazer algumas informações que vão impactar diretamente ali dentro desses conhecimentos iniciais. Tá, ok? A nossa primeira unidade é sobre ética, cidadania e relações interpessoais. Então, a gente vai discutir alguns pontos aí relacionados a isso. A primeira questão é sobre a ética, né? O que é ética? A ética ela tem a ver muito com algumas questões que nós temos a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com nossa profissão, tem a ver com nossos relacionamentos interpessoais. Então, quando a gente pensa em ética, na verdade a ética ela abrange não só a vida profissional, ela abrange a nossa vida como um todo, né? Nosso trabalho, nossa família, nossas relações sociais, né? Nossa vida em comunidade. Então, quando a gente pensa em ética, a ética nós vamos entender um pouquinho a implicação, né, da ética no nosso contexto profissional e na nossa vida pessoal. Quando eu penso em ética, eu sempre penso em três perguntas, né, que eu acho que definem bastante sobre o que é a ética. É, a ética é o duelo, vamos dizer assim, em três grandes dúvidas da nossa vida, né? Se eu posso, se eu devo e se eu quero. Porque muitas vezes eu posso, mas não devo. Muitas vezes eu devo, mas eu não quero, né? É, então a ética ela tem a ver com as tomadas de decisão ética, né? Que tem a ver com avaliação ética, tem a ver com como que você vai fazer dentro do processo da tomada de decisão no seu dia a dia. A ética ela pode ser entendida como não só como um conjunto, né, de normas de comportamento, né, mas também ela é um estudo, ela é uma reflexão sobre aquilo que nós fazemos no dia a dia, né? A ética ela está ligada à nossa reflexão moral, está ligada à nossa reflexão sobre a moral, na verdade, né? A tomada de decisões onde os princípios éticos são levados em consideração. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender a diferença entre ética e moral, né? Que às vezes a gente coloca como sinônimo, mas nem sempre é assim. A moral, ela tem a ver com um código de conduta. São as regras da sociedade, né? São as normas das sociais, vamos dizer assim. Onde essas normas elas são construídas socialmente, culturalmente, datada no tempo e espaço, né? Como assim? Ela tem a ver com o momento que nós vivemos, né? A nossa moral do nosso tempo, ela é construída dentro desse momento. E a moral, ela vai mudar, né? Ela muda dentro do período em que nós vivemos. Então, o que era considerado, por exemplo, imoral há 50 anos, hoje em dia, talvez algumas dessas questões não fazem tanta diferença assim, isso não choca mais as pessoas, né? Então a moral ela tem a ver com essa questão, né, da gente seguir um código de regra, né, seguir um manual onde a gente se encaixa nesse manual, nesse código.
Já a ética, ela tem a ver com princípios, né? Esse eu acho que é um dos pontos fundamentais da ética. A ética tem a ver não só com a regra, ela tem a ver com o princípio em si. O princípio é maior que a regra. Por exemplo, a regra pode dizer para a gente faça ou não faça, né? Que tem a ver com a moral. A ética, ela vai perguntar qual é o princípio ou princípios que estão por trás de dizer que aquilo pode ou que aquilo não pode ser feito, né? Então, a ética ela é essencialmente reflexiva. A ética nos faz refletir sobre as questões com as quais nós estamos vivendo, né? Por isso que ela é mais universal, ela é mais reflexiva, né? Ela é mais voltada para princípios e ela também é mais permanente do que a moral, porque a reflexão faz com que a gente tome decisões no dia a dia de uma forma mais pautada em princípios, pautadas em diretrizes maiores do que simplesmente na moral, tá certo? Quando a gente está pensando nisso, a gente vai entender que a moral, ela vai se aplicar, a moral não, a ética, desculpe, ela vai ser aplicada em nossa vida, né? Como um todo, né? Na nossa convívio familiar, no nosso dia a dia, na nossa vida dentro da escola, dentro do trabalho, né? Então a reflexão ética, ela tem a ver com a gente refletir sobre o que implica aquela ação, quais são os princípios que estão por trás daquilo, né? Tem a ver com um bem, né? Tem a ver com a busca de um bem maior, tem a ver com a busca da justiça, né? Tem a ver com a busca do, para o bom, né? Para o bem da sociedade, não só para o bem individual, né? E isso vai se aplicar também dentro do contexto profissional. Então, aí fica uma reflexão, né? Para a gente tá, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas assim, quais são os princípios éticos que podem, né, estar direcionando o meu trabalho dentro da minha área, né, dentro da área que eu estou estudando, tá ok? Então fica uma reflexão para a gente estar trabalhando isso daqui a pouco também. Legal, pessoal. Agora queria falar com vocês um pouquinho sobre cidadania, né? Que é um tema que está totalmente relacionado com a ética e nós vamos falar um pouco sobre os principais direitos, né? Os direitos que envolvem a cidadania. A primeira questão é que toda vez que eu falo de cidadania, eu lembro de duas questões, né? Eu lembro da famosa Lei de Gerson. Não sei se vocês já ouviram falar da Lei de Gerson, né? Que é a lei de levar vantagem em tudo, né? É baseado num comercial de cigarros antigo, onde no final o jogador, que era o garoto propaganda, fala que ele gosta de levar vantagem em tudo. Isso virou meio que um chavão brasileiro, né, para aquela atitude, né, de levar, né, que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Eu coloquei aqui, vou colocar depois da descrição do vídeo, né, na descrição da atividade, esses links para vocês assistirem esses vídeos. É um negócio bem interessante, discute bem essa questão. E um outro vídeo também que eu acho que é bem bacana, que fala sobre o jeitinho brasileiro. A gente ouve muito sobre isso, né? Que o brasileiro ele leva tudo no jeitinho, né? Ele gosta de, muitas vezes ele gosta de burlar uma regra, ele gosta né, de dar um jeitinho, né? Então, esse é outro vídeo que vai discutir isso. E eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da cidadania, né? Será que é isso mesmo? Será que a gente está realmente levando... O brasileiro gosta de burlar as regras, gosta de levar vantagem em tudo? Porque quando a gente pensa em cidadania, tem a ver com a busca, né, que tem a ver com a busca de proteger a sociedade, proteger as leis, proteger, ajudar a criar um mundo melhor. Então, o cidadão é aquele que busca
o melhor para ele e para a sociedade, uma construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Então, quando a gente pensa em cidadania, a gente está pensando nos nossos direitos, né? Nos nossos direitos, tanto os direitos civis, sociais e políticos. Então, a cidadania está relacionada ao cidadão, né, que é a pessoa que exerce a cidadania, buscar dentro das suas ações no dia a dia, tanto um bem para ele mesmo, né, para buscar os seus direitos, quanto ajudar a garantir o direito das outras pessoas. Então, direitos civis como a questão do próprio corpo, né, locomoção, segurança, garantia de direitos sociais, necessidades básicas do ser humano, direitos políticos, né? Então, todos esses direitos, eles fazem parte da cidadania. Então, o cidadão ele deve buscar exercer esses direitos, né, na sua plenitude e também ajudar com que a sociedade como um todo exerça esses direitos, tá certo? Então a palavra cidadania, só para a gente ter aqui uma ideia, né, tem a ver com isso, né, que era o conjunto, né, de cidadãos, né, que, que, que se organizavam dentro de uma comunidade, tá certo? E o cidadão era aquela pessoa que estava integrada à vida política da cidade, era considerado aquele que participava ativamente dentro da cidade. Então, nesse contexto, né, então a cidadania ela está ligada a nós termos direitos e deveres, né, ou como diz, né, ser súdito e soberano, né, então nós temos direitos e deveres, temos direitos de ter uma vida digna, direitos de ir e vir, direitos de estar dentro de orientação política, de opiniões políticas, opiniões ideológicas, né? Atividades religiosas, né? E também é aquela pessoa, o cidadão também é aquela pessoa que ela deve garantir, fomentar a existência dessas garantias para as outras pessoas, ou como dizem, até onde vai o meu direito, né? Meu direito acaba como às vezes, quando muitas vezes começa o direito do outro, né? No sentido de que a cidadania ela não deve existir só para uma pessoa, a cidadania deve existir para todos, tá certo? Em resumo, né? O cidadão é aquela pessoa que age, participa, compreende, né, as leis, compreende os direitos, né, e que exerce isso de forma plena. Então, a cidadania tem muito a ver com a ética, né? Porque a ética, ela vai, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar com a gente a questão das tomadas, reflexões éticas, e ao mesmo tempo a cidadania, ela vai ajudar a gente a exercer isso de forma plena, né, com os direitos, né, garantindo os direitos das nossas, envolvendo questões como preservar o bem comum, né, a questão do público, da separação do público do privado, o que é meu, o que não é, o que é dos outros, o que é do Estado, né, e assim por diante. E a questão da política, da corrupção também, do poder econômico, da democracia, da questão da impunidade, né? Então, quando a gente pensa em cidadania, nós estamos pensando em todos esses aspectos. E esses aspectos, né, como eu disse, é uma questão importante, que a cidadania, ela não é dada, né? Ela é conquistada, né? Através da organização, da participação e da intervenção social, né? Em toda a sociedade, a conquista de direitos ela sempre envolveu mobilização, ela sempre envolveu às vezes guerras, né? Às vezes a gente vê conflitos, guerras, né, para que os direitos fossem respeitados. Hoje, numa sociedade democrática, nós temos a oportunidade de manifestação social, né? E a cidadania, ela nos garante a isenção, né, do Estado
desculpa, a democracia nos garante que o Estado ele deve ser isento, né, de orientações ideológicas em relação a isso, né? Essa é a essência da democracia, né? A essência da democracia é a manifestação das opiniões, né? E a cidadania ela tem a ver com isso. Então, a ética ela vai nos ajudar a entender melhor isso. E aí quando a gente pensa na cidadania, eu sempre penso em três princípios que eu acho que são fundamentais para a cidadania, né? Primeiro, que é a questão do respeito mútuo, né? Ou seja, eu tenho que valorizar e respeitar as pessoas, né, em qualquer situação, de qualquer, né, seja qual for as suas particularidades, né? Ah, e também eu exigir que a outra pessoa me respeita, por isso que é mútuo, né? Eu respeito e o outro me respeita, né? Para ser respeitado, eu também tenho que respeitar o outro, né? Então esse é um princípio básico da cidadania. O outro princípio é a questão da justiça, né? A justiça, ela tem a ver com as leis também, né? Mas também tem a ver com a busca da igualdade de direitos e oportunidades, né? Então, garantir que as pessoas tenham direitos e oportunidades. Nós estamos falando, né, de serviços de saúde, né? Nós estamos falando de SUS, nós estamos falando, né, de vários de serviços públicos de saúde, muitas vezes, né, em algumas esferas, seja na esfera municipal, ou seja, no hospital estadual, né? O que isso pode acontecer na unidade básica de saúde, ou até mesmo em serviços particulares, né, de saúde, né? Então essa é uma questão fundamental. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa é uma questão fundamental, né, quando a gente pensa em serviços de saúde, que é o acesso, né, que é o direito de estar lá, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em tudo que a gente viveu, né, na questão da pandemia, a questão da vacinação, em que nós tivemos, obviamente, vários problemas, né, dependendo algumas situações, algumas cidades, algumas regiões, mas o SUS mais uma vez demonstrou a sua potência, né? Sua potência e conseguiu, né, a duras custas aí avançar a questão da vacinação, né? E nós estamos nesse processo ainda. E o direito ao acesso, né? Então acho que isso é uma coisa fundamental para exercer a cidadania. E a solidariedade, né? Então a solidariedade tem a ver com a gente estar buscando, né, ajudar o outro, respeitar o outro, né, partilhar, né, com o outro, né. Eu falo que eu acho que ser solidário é muito mais do que ser ajudar a pessoa, né? Às vezes a gente acha que é sinônimo. Não, mas ser solidário é entender o outro, a dor do outro, né? Mesmo que muitas vezes eu não consiga, né, ajudá-lo naquele momento, né? Ter empatia, né? Solidariedade para mim tem muito a ver com empatia, tá certo? Legal, pessoal. Então esses tem a ver com a cidadania, né? E depois nós vamos falar agora sobre as questões relacionadas a ambiente de trabalho e relacionamento interpessoal. Legal, pessoal. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre relações interpessoais no trabalho. Tem muita coisa que acho que daria para a gente falar. A gente vai ter oportunidade aí de falar muito sobre isso no decorrer do nosso curso. Nós vamos ter momentos que nós vamos falar sobre relacionamento com nossos colegas, com o nosso cliente, com o nosso paciente, né? Com o nosso gestor, né? Com o nosso chefe de equipe, né? Com nossos subordinados. Então nós vamos ter alguns momentos em que a gente vai poder falar sobre isso mais à frente também. Mas acho que nesse primeiro momento, acho que é legal a gente só tocar em algumas coisas que acho que são fundamentais, que eu gostaria que vocês fizessem. Que vocês refletissem um pouquinho. A primeira questão, né, é que as relações humanas, né, quando a gente pensa em relacionamento, né, envolve várias questões, né? Envolve a questão
dar e receber, de empatia, né, de se abrir para o novo, né, buscar entender o outro. Eu acho que empatia é uma palavra-chave hoje em dia, né? E para quem trabalha com serviços, principalmente serviços na área de saúde, eu acho que ser empático, né, a gente vai falar sobre humanização mais adiante, né? Então, ser empático tem muito a ver com a questão do é, de se colocar no lugar do outro, né? Aceitar o outro. E o relacionamento tem muito a ver com isso, né? A gente não se fechar na gente mesmo e também não se fechar dentro do nosso mundinho, né? Do nosso, eu costumo dizer, a questão de se colocar sempre o óculos do outro, né? Para enxergar o outro. Então, quando a gente pensa nisso, né, a gente tem que entender que para a gente trabalhar bem com as pessoas, entender melhor as pessoas, né, ajudar a fazer com que as pessoas colaborem comigo dentro do ambiente de trabalho, ou como a gente talvez muita gente fala, né, matar um leão por dia, né, que essa expressão ela tem a ver com a dificuldade, né, que às vezes muita gente tem de relacionamento. A gente vê talvez alguém aqui, a gente tenha passado por isso, ter trabalhado já num ambiente que não é legal, né? E isso desgasta tanto do ponto de vista emocional quanto, né, cognitivo, e acaba atrapalhando a nossa vida profissional também. Então, para a gente ajudar a ter isso, uma das coisas que a gente precisa fazer é desenvolver nossa competência interpessoal. Que as competências interpessoal tem a ver com a gente desenvolver, saber lidar eficazmente com as pessoas, né? Eu gosto um pouco dessa palavra eficazmente, eficaz, porque eficaz tem a ver com resultado, né? Eficaz tem a ver com a gente saber se relacionar com as pessoas de uma forma produtiva, de uma forma saudável, né? É também saber se colocar nas situações, se adequar às situações. Naquele momento em que eu sei que eu posso falar, naquele momento que eu sei que eu devo agir, naquele momento que eu devo me posicionar. Então, quando se fala em competência interpessoal, tem a ver com essa habilidade que a gente precisa cada vez mais a gente ir desenvolvendo de trabalhar os nossos relacionamentos interpessoais, tá certo? E nossos relacionamentos interpessoais, eles têm a ver com as nossas interações humanas, né? Tem a ver com as nossas atividades do dia a dia, né? Então, os nossos relacionamentos, eles vão nascer de um ciclo, né? Atividades, interações e sentimentos que fazem com que a gente desenvolva, né, a capacidade. Uma das principais capacidades que nós precisamos desenvolver das nossas habilidades é a questão da transferência e compreensão das mensagens, que nada mais é do que a comunicação. E a nossa comunicação, ela tem a ver com dois tipos de comunicação: a comunicação verbal, que é aquela que está nas palavras e sinais, né? E a comunicação não verbal, que tem a ver com gestos e trabalhar com expressões corporais, tom de voz também entra um pouco nesse sentido, tá certo? Então, quando a gente precisa se comunicar, a gente precisa prestar atenção. Quando a gente está se comunicando, não é só o que a pessoa diz, mas também como ela diz, da maneira que ela diz e assim por diante, tá certo? E quando a gente leva isso para o contexto de uma organização, né? De uma organização, de uma instituição. Quando a gente fala organização, nós estamos falando de tudo, né? Órgãos públicos, empresas privadas, todas são organizações, né? Instituições, todas são, desse ponto de vista, são organizações. E dentro das organizações, nós vamos ter várias redes de comunicação, né? Nós vamos ter rede de comunicação formal, que é aquela que tem a ver com o processo da empresa, né? Por exemplo, um e-mail da empresa, um quadro de aviso, isso é uma comunicação formal da empresa. Agora, nós vamos ter também o que chamamos de redes informais ou redes não formais, né? Que são aquelas comunicações que seguem um fluxo diferente, né? Que são a comunicação do dia a dia, conversa entre as pessoas,
né? O bate-papo no corredor, né? A conversa e todas essas comunicações, elas podem nos ajudar, como elas podem muitas vezes trazer dificuldade. Foram feitas algumas pesquisas sobre os problemas mais comuns, né? Dentro de uma empresa, por exemplo, que está ligado à comunicação, e foram levantados aí 7 problemas, né? Como excesso de informação, as pessoas não sabem filtrar a informação, falta de envolvimento e participação das pessoas nos processos, falhas na própria comunicação, inconsistência de mensagens, pouco trabalho em equipe, dificuldade em personalizar a comunicação para os diferentes níveis. Tem a ver, por exemplo, eu vou falar com uma pessoa de determinado nível hierárquico, né, e vou falar com uma pessoa de outro, e aquilo nem sempre tem que ser falado da mesma forma, eu tenho que adequar a mensagem, né, para que a pessoa compreenda melhor, né? E a falta de integração, né? A empresa muitas vezes não leva isso muito em consideração. Então a comunicação, ela é uma das coisas mais importantes para a gente pensar no ambiente de trabalho. É, Boa parte do processo, dos problemas, dos conflitos que acabam existindo dentro da empresa tem a ver com essa questão da comunicação. E para a gente estar finalizando, pessoal, aqui eu coloquei para vocês 10 regrinhas básicas, né? 10 dicas básicas para a gente estar melhorando a nossa comunicação. Primeiro, ter ideias claras. Se está claro para mim, vai ficar mais claro para eu passar para o outro. Definir qual que é o real propósito da comunicação, o que eu quero com aquela comunicação, onde eu quero chegar. Considerar todos os recursos que eu possuo para levar essa comunicação adiante. Consultar as pessoas, né? Ver se as pessoas entenderam aquilo que eu estou dizendo, evitar o duplo sentido, os exageros, né, na comunicação. A comunicação, às vezes, quanto mais simples, melhor. Sempre comunicar algo de valor, né? Evitar conversa fiada, né? E comunicar algo que as pessoas se interessam, fazer o acompanhamento, o follow-up, né? Dentro do processo, verificar se a pessoa entendeu, né? Confirmar nossas afirmações pelas nossas ações, né? Não só falar falar o que eu faço de fato, né? Comunicar para o futuro, no sentido de que você buscar que a comunicação ela vai nos levar a novos momentos, e ser um bom ouvinte, né? Então, que acho que é fundamental para uma boa comunicação. Legal, pessoal? Então, esse é o nosso material da nossa primeira semana. Eu quero pedir para vocês que vocês leiam o material complementar. Nós temos uma apostila, nós temos algumas atividades para ser feita também. Dá uma olhadinha na plataforma, tá certo? Se precisar de ajuda, entre em contato com os tutores e também comigo. Tá legal, pessoal? Obrigado. Até a próxima.